Força e honra, guerreiros! Vamos iniciar com uma aula hoje de noções de direito penal. Essa é a aula 1 e fica ligado que vai ser show de bola! Então, se ainda não era inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, não perde essa oportunidade, porque aqui nós estamos estudando para carreiras policiais e, em especial, para as guardas municipais. Se você quer aprender direito de verdade e ficar preocupado somente com aquelas matérias como português, matemática e informática, você está no canal certo. Deixe seu like se gostar no final da aula e não te esquece de compartilhar com todo mundo que está estudando para esta área. Vamos introduzir hoje, nesta primeira aula, os conceitos de direito penal, para que você tenha uma compreensão dos artigos 1º a 120 e assim nós possamos futuramente entrar nos artigos que compõem os crimes. Então, para que você tenha uma primeira impressão, um primeiro contato, é necessário que você entenda o que é princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele esteve sempre presente em todas as constituições brasileiras, desde o Código Criminal de 1830, no Código Penal de 1890 e de 1940. E ele foi mantido neste último, inclusive depois da reforma da parte geral. Acredite, esse nosso Código Penal ele é de 1940. Houve uma reforma que ocorreu com o advento da Lei número 7.209 de 84. Em 1984, então, foi a última grande reforma do Código Penal. E é conhecido, então, esse princípio da legalidade pelo brocado latino. E não te assusta porque não costuma cair em prova, é só para impressionar sua namorada. É nullum crimen nullo poena sine lege, que nada mais, nada menos quer dizer que não há crime sem a lei anterior que o defina. Então, este princípio da legalidade, que eu acabei de citar, ele se desdobra em 3 postulados. O princípio da reserva legal, da taxatividade e da irretroatividade. Nós vamos ver agora cada um deles individualmente. Primeiramente, o princípio da reserva legal, que consiste exatamente no que está expresso no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Constituição que nós estamos estudando através das aulas de Direito Constitucional, que se você não viu ainda, volta na playlist e dá uma olhada, porque vale a pena. Segundo o qual, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Exatamente aquilo que o brocado latino nos diz. E ele ainda se desdobra em lei prévia, ou seja, é necessário que a lei seja anterior ao fato que se quer punir. A lei escrita, certo? Isso geralmente pode ser escrito em latim, mas para nossas provas não cai assim. Então, decorre da proibição do direito costumeiro, ou seja, o costume não pode criar infrações penais e nem combinar penas. Você vai ver que muitas vezes o direito ele aplica questões relacionadas ao costume. Existe diferença entre as normas penais e os costumes, que nós veremos também nessas aulas. E a lei estrita, ou seja, não cabe o uso da analogia em direito penal, salvo quando in bonam parte. Não se preocupe que você vai entender o que é in bonam parte, ou seja, em benefício do sujeito, mas futuramente falaremos mais a respeito disso. Este princípio da taxatividade, então, ele não quer dizer nada além de... é o chamado, por parte da doutrina também, como princípio da determinação. E quer dizer apenas que a lei penal deve ser clara, certa e precisa para o perfeito entendimento de seus destinatários. Quem são os destinatários da lei? Nós, todos. E o que garante a segurança jurídica, pois limita também o arbítrio judicial. Quer dizer que também limita ao Estado. E o princípio da irretroatividade, que eu havia citado no início. A lei penal, então, ela só alcança os fatos cometidos depois do início de sua vigência. Ela não incide sobre coisas anteriores, salvo se for para beneficiar o réu. Mas calma que nós vamos entender bem melhor isso futuramente. Por outro lado, a retroatividade da lei penal benéfica, aquela que está prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, bem como no artigo 2º do parágrafo único do Código Penal. Ele prevê essa questão de poder a lei retroagir para beneficiar o réu. Então vamos dar sequência para compreender melhor todas essas questões. Agora vamos tratar um pouco de um assunto referente à aplicação da lei penal no tempo. E existem algumas teorias que explicam o tempo do crime.
A primeira teoria que nós temos é a teoria da atividade, ou seja, o crime ocorre no momento da conduta. Conduta que é o ato voluntário humano. E isto é, o momento da ação ou da omissão. Toda conduta ela exige uma ação ou uma omissão. Lembrando que a omissão é o não fazer e a ação é o agir, o fazer. Também chamada também de teoria da ação ou da conduta. Por exemplo, nós temos o homicídio. O momento do crime é o que o agente desfere os tiros contra a vítima. Neste caso, nós teremos a teoria da atividade em ação. Temos também a teoria do resultado, que considera-se tempo do crime o do seu resultado, também chamada de teoria do evento ou do efeito. Para este caso, nós temos o exemplo do homicídio, ou que no momento do crime é o da morte da vítima, o momento em que a vítima vem ao falecimento. E por fim, temos a teoria da ubiquidade, que é tempo de crime tanto o momento da conduta como do resultado, também chamada de teoria mista. E, por exemplo, nós temos que no homicídio será tanto no momento em que o autor atirou contra a vítima, quanto no momento em que ocorreu a morte da vítima. Temos que ter atenção também a um fato que, quanto ao tempo do crime, o Código Penal, em seu artigo 4º, adotou a teoria da atividade, ou seja, o tempus regit actum. Não se preocupe com o termo latim, apenas entenda o que significa, que quer dizer apenas que é a teoria da atividade, ou seja, aquilo que regia-se ao momento. Preciso que você entenda também a questão referente à extratividade. E extratividade nada mais é da possibilidade de aplicação da lei penal a fatos ocorridos antes ou depois de cessada a vigência da lei. A retroatividade é a aplicação da lei penal benéfica em um fato anterior ao período de sua vigência. Então, a lei retroage para beneficiar o réu, neste caso, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40, e também artigo 2º do Código Penal. Você pode dar uma pausada e olhar se você quiser conferir. Enquanto a ultratividade é a aplicação da lei penal benéfica também, já revogada a fato ocorrido durante o período da sua vigência. Ou seja, a lei já não é mais existente, ela foi revogada e já cessou o período da sua vigência. Porém, para beneficiar o réu, ela ultraage, ela ultrapassa o seu período de atividade, ficando ultrativa, e o período da sua vigência. A regra é da aplicação da lei penal vigente na data em que o crime foi cometido, ou seja, o tempus regit actum, que nós já citamos. Vamos agora entender um pouco referente à aplicação da lei penal nos crimes permanentes, continuados e habituais. Mas para isso nós precisamos entender a diferença entre essas espécies de crime. Primeiramente, o crime permanente é aquele que se consuma com um só ato. É a consumação que se prolonga, se arrasta, se prorroga ou também se protrai no tempo. Utilizei estas palavras para que você compare com questões de prova, pois elas são geralmente cobradas desta maneira. Como exemplo do crime permanente, nós temos o sequestro, que no caso será efetivamente aplicada a lei vigente à época da cessação da permanência, ou seja, quando a vítima foi libertada, ainda que esta, no caso, lei seja mais grave. Neste caso, não será beneficiado o réu. O benefício que o réu tem é de libertar a vítima o quanto antes, na expectativa de que possa ser criada uma lei mais grave neste meio tempo. Já para se configurar o crime habitual, são exigidos vários atos que demonstram o estilo de vida do agente, ou seja, a habitualidade da prática delitiva. Como exemplo, eu trouxe o curandeirismo, que está lá previsto no Código Penal. Será aplicada a lei vigente à época da prática do último ato ainda que mais grave neste caso. Porque o curandeirismo, no caso, não basta que a pessoa, uma única vez, ponha no jornal lá que pratica este ato, mas é necessário que ela viva disso a um longo período. E, por fim, o crime continuado ou continuidade delitiva, que é um benefício na aplicação da pena para o agente, que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições do tempo, do lugar, da maneira de execução e outras questões semelhantes, caracterizam a continuação do primeiro. Neste caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, quando forem idênticas, ou a mais grave, se forem diversas. Neste caso, aumentando-se, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3 a pena. Neste caso, também será aplicada a lei vigente à época da prática do último crime, ainda que mais grave. E o que acontece quando há conflito de leis penais no tempo? Ou seja, houve sucessões de leis. Havendo conflito de leis penais no tempo, conflito intertemporal,
a solução será buscada nos princípios de não extratividade da lei. Lembre-se do que é extratividade, que é quando a lei ultrapassa o seu período de vigência. Da lei mais severa, ou seja, no ato da extratividade, a lei mais benigna vai levar vantagem. Temos também o caso da lei nova incriminadora, ou chamado novatio legis incriminadora. Ocorre quando a lei nova torna crime fato que anteriormente não era incriminado. Só poderá ser aplicado para fatos posteriores à sua entrada em vigor. Aí entramos também na questão do tempus regit actum. E a novatio legis impejus, ou perros, você que escolhe como falar, que é quando a lei nova é mais severa que a anterior. Não pode retroagir, neste caso, para atingir fatos pretéritos, ou seja, coisas que já aconteceram. Existe, neste caso, a irretroatividade da lei penal mais grave. Só poderá ser aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência. E, por fim, nós teremos aqui a questão chamada de abolitio criminis. Abolitio criminis, se escreve desta maneira. Ocorre quando a lei nova deixa de considerar crime determinado fato. Por exemplo, adultério, pois que não é mais considerado crime lá pelo Código Penal. E, nesse caso, trata-se de causa de extinção da punibilidade. Para esta questão, você consulta o artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Deverá ser aplicado em qualquer fase do processo, até mesmo na execução da pena. Cessam, neste caso, apenas os efeitos penais, persistindo os civis, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano. Temos que ter atenção para observar que nem sempre que um artigo é revogado significa que se operou o abolitio criminis. Por exemplo, a Lei nº 12.205 de 2009, que revogou o artigo 214 do Código Penal e manteve a conduta ali descrita, no caso que é o atentado violento ao pudor. Ele, na verdade, foi incorporado ao tipo penal de estupro, do artigo 213. Então, revogou do artigo 214 e foi incorporado ao estupro. Ele não deixou de existir. Temos ainda, além desses, a novatio legis in melius, que ocorre quando a lei nova, mantendo a incriminação do fato, é mais branda que a anterior. E, por fim, para que nós tenhamos domínio total de todos esses termos possivelmente cobrados ou falados, citados por professores em aulas, temos a vacatio legis, ou vacatio legis. É o período compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, né, que, salvo disposição em contrário, ela é considerada 45 dias depois de que a lei é oficialmente publicada. Assim, no caso, por disposição expressa, a lei pode entrar em vigor na data da sua publicação ou em qualquer outra que o legislador estipular. Estes aqui são apenas termos iniciais e conceitos para que você compreenda o Código Penal. Vamos conversar um pouco agora sobre as leis intermitentes, que são as leis temporárias ou leis excepcionais. Ambas regem situações contingentes, excepcionais, ou seja, questões que estão passageiras, que vão passar. São leis ultrativas, ou seja, elas vão agir posteriormente à sua vigência, porque regulam atos praticados durante a sua vigência. Mesmo após a sua revogação, então, elas são válidas. Temos como exemplo de lei excepcional aquela que é feita para viger em uma situação anormal, como, por exemplo, calamidade pública, terremotos, inundações, epidemias, guerra, estado de sítio, estado de sítio que nós estudaremos lá no direito constitucional, tendo sua vigência vinculada às circunstâncias que atualizaram a sua edição. É editada, portanto, por tempo indeterminado. A lei temporária, por seu turno, possui sua vigência pré-determinada, pré-determinada, no caso, quanto à sua duração pelo legislador. Então, a diferença entre lei excepcional é que ela não tem prazo, e a lei temporária ela possui um prazo pré-determinado. São as diferenças entre esses dois tipos de lei que nós podemos nos deparar ao longo do Código Penal. Para finalizarmos o estudo do dia de hoje, vamos entender um pouco algo referente à aplicação da lei penal no espaço. Veja que o tempo e o espaço são definidos em locais diferentes do nosso Código Penal. E as teorias que explicam o lugar do crime, ou seja, o espaço, são a teoria também da atividade. Neste caso, considera-se o lugar do crime o local da conduta criminosa, ação ou omissão. Novamente, lembrando que conduta é a ação voluntária humana. Aquele em que o agente efetuou os disparos contra a vítima, por exemplo, a pessoa que assassinou outra. Temos também a teoria do resultado, que considera-se o lugar do crime o local da consumação ou do resultado. Temos como exemplo o lugar em que a vítima do disparo vem a morrer. Vamos dizer que ela tomou um tiro numa esquina e morre em outra.
Neste caso, temos local do resultado, a outra esquina. E a ubiquidade, que é aquela adotada pelo Código Penal, que considera-se lugar do crime tanto o local da conduta como o do resultado. E para exemplificar, temos que o local em que foram efetuados os disparos e também onde ocorreu a morte da vítima são considerados locais do crime. Então, quanto ao lugar do crime, o Código Penal, em seu artigo 6º, adotou a teoria da ubiquidade, diferente da questão referente ao tempo, em qual ele adota a questão da atividade, ou tempus regit actum. Então, guerreiros e guerreiras, espero que vocês tenham gostado até aqui desta aula. Preciso que vocês ponham nos comentários as suas dúvidas, também as suas sugestões. Se vocês preferem as aulas em sala de aula ou as aulas com quadro virtual, o que fica mais fácil para você absorver, o que fica menos complicado. E também, se você tiver qualquer dúvida, pode enviar, por favor. Deixarei aqui na descrição o plano de estudos e força, guerreiros!